Perfeito. Muito bem, gente. Iniciada a gravação. Bom dia. Bom dia. Estamos aí. Vou começar me apresentando, porque vai ficar gravado. Meu nome é João César, sou professor aqui da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. E essa é mais uma atividade integrada que a gente faz do Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho, LAPOT, junto com um grupo de pesquisa Psicologia, Trabalho, Processos Psicossociais, Psitrap, ambas instâncias da PUC Minas, né? Hoje a gente tem aqui a satisfação de contar com a Luciana Santos de Moura, mestranda do programa de pós-graduação em Psicologia aqui da PUC Minas, que vai falar basicamente sobre o trabalho dela no mestrado, por análise da atividade dos trabalhadores que lidam aí no SAMU. Eu vou deixar para ela se apresentar. Quero começar agradecendo os colegas do grupo de pesquisa que vão participar. Esse material está sendo gravado, vai ser disponibilizado para ficar na página aí, nas redes sociais, tanto do laboratório, do LAPOT, quanto do Psitrap, e é de acesso gratuito. Luciana, te passo a palavra, fique à vontade, tá? Eu vou deixar a apresentação por sua conta, você falar da sua história, da sua trajetória, e depois você dá sequência. A hora que for para eu fazer a apresentação do seu trabalho, você me sinaliza, por favor. Não, tá joia. Muito obrigada, João, pelo convite. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, tá? Bom, eu sou, né, moro em Divinópolis, sou do norte de Minas, né, de uma cidade chamada São Francisco. Então, assim, minha trajetória, ela vem, né, ela faz alguns percursos, assim, que no final elas se encontram, né? Eu tenho como formação pedagogia também e enfermagem, né, para além de psicologia. Então, assim, por mais que sejam áreas não tão afins, elas me colocaram neste lugar aqui hoje. Elas acabam conversando entre si. Então, como enfermeira, eu tive um trajeto bem maior, porque desde ali os 20 e poucos anos eu já comecei a atuar como enfermeira, e só depois eu fiz o curso de psicologia pela UENG, né? E trabalhei, né, em vários hospitais, e por fim eu trabalhei no SAMU. Durante os últimos 5 anos, trabalhei como enfermeira emergencista do SAMU. E assim, pendurei as chuteiras, né, ali, mas trago assim como, né, tanto que o meu projeto, minha dissertação de mestrado é exatamente por essa área que eu me encantei bastante, né, que é essa área do atender o outro, de ajudar o outro ali de uma forma mais concreta, ali na parte clínica, inclusive na parte de traumas e tudo. Então, foi nesse momento que, ali enquanto enfermeira, já também psicóloga, né, atendendo na clínica, porque eu atendo em clínica também, né, sou psicóloga clínica, que me veio as inquietações de ver ali os trabalhadores, de uma forma geral, de como que eles trabalhavam ali, porque a gente tinha e tem um protocolo a seguir. Só que aquilo não acontecia na cena, de fato, de uma forma assim, contundente ali, de à risca, não acontecia à risca. E aquilo me inquietava de certa maneira. E aí eu via que, assim, dependendo muito da cena, um protocolo único para cenas diversas ali, eu via que os trabalhadores, de uma forma geral, eles tinham um modo peculiar de agir ali, né? E aquilo me trazia inquietações, porque eu não sabia dar nome. Eu sabia que era algo da subjetividade, mas eu não sabia dar nome. Então, foi a partir daí que eu decidi, né, seguir nessa vida acadêmica e tentar achar uma resposta para aquilo que me inquietava. E aí, João, se você quiser começar a passar os slides para que eu possa continuar nessa questão da experiência. Perfeito. Vou começar aqui, pegar, compartilhar a tela. Uhum. Está aparecendo para você? Tá aparecendo.
Então, espera aí, deixa eu só maximizar aqui. Aí, tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver sim. Agora não, João. Não, então, espera aí. Então, deixa eu mudar um pouquinho. Isso. Espera aí. Aí, pode falar. Tá Isso, tranquilo. então tá. Então, né, aí nasce esse desejo de fazer, né, o mestrado, e aí eu fiz até um ano de disciplinas isoladas para conhecer um pouco o programa, e foi quando eu fui montando ali o pré-projeto, mas apenas com uma categoria que eu teria que escolher, e aí eu escolhi os condutores socorristas, pelo fato de ser uma categoria mais invisibilizada, e algo que me incomodava também em relação a que afetou na escolha, era que quando a gente chegava nas ocorrências, eles eram chamados sempre de motoristas da ambulância, sempre de motoristas. Eu falei assim, não, mas eles fazem algo a mais do que isso. Né? Então, assim, foi uma série de questões que foram, de fato, ajudando, reforçando a ideia de tentar entender um pouco do trabalho deles, né? E aí eu olhava os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, já tem tanta pesquisa, então eu vou escolher, de fato, os condutores socorristas. E aí, quando eu chego na PUC, eu só cheguei com a subjetividade e com a categoria ali, né? Foi quando o professor Cadu, ele me apresentou, né? Assim, eu tive até uma certa resistência com a psicologia do trabalho inicialmente, porque na minha graduação eu aprendi sobre a psicologia organizacional, mais recrutamento e seleção. Então, assim, eu falei assim, mas eu não quero isso para mim, né? Não é isso. E quando eu vi que eu estava ali num lugar, né, num grupo onde eu iria falar sobre a psicologia do trabalho, eu falei assim, mas de novo eu queria falar sobre a subjetividade, né? Então foi quando o Cadu me apresentou ali a clínica do trabalho, as clínicas do trabalho, e me apresentou algumas abordagens, e eu fui lendo ergonomia e outras ali, né? E aí eu fui percebendo que a perspectiva ergológica ela tinha potencial para me ajudar a entender aquilo que me inquietava, né? Então foi aí que assim eu comecei, né? Você pode passar, João, por favor. Eu comecei a ler e comecei a me identificar, né? Assim, a me identificar com aquela teoria ali, quando eu pensava em todas as ocorrências em que eu estava, assim, o que era, o que acontecia ali. Então, a pergunta ela começou a ser modificada. Então, assim, eu falei assim, mas quais são os conflitos ali subjetivos? Né, de fato, ali, o que existe ali dentro? Quais são as microgestões que esses condutores eles fazem ali na cena? Né? Como que eles, o que eles pensam? Quais são os questionamentos internos de que eles saem ali de um protocolo, mas chega aqui, eles refazem isso de uma maneira muito, muito particular. E aí foi quando o Cadu, gentilmente, né, ele foi me ajudando, porque para mim era muito novo tudo isso, e eu fui me apaixonando pela ergologia, porque respondia aquilo que eu tinha dentro de mim, mas eu não sabia dar nome. Né? Então, pode passar, tá, João, por favor? Então, assim, no meu... E aí eu vou para a dissertação, né? Eu vou para o projeto, e ali, até chegar no momento da qualificação, eu acho pertinente falar sobre a pandemia, né? Os agravos que trouxeram, né, essa questão dessa crise sanitária mundial, porque nós participamos, e aí eu falo que nós participamos como trabalhadora, porque eu estava lá, né, como enfermeira, então eu vi o que estava acontecendo ali de fato. Então, eu trago essa questão dos impactos, né, global, né, da pandemia ali, de como isso foi para além de uma pandemia, né, foi uma sindemia, na verdade, porque ali tinha as questões econômicas, sociais,
né, de saúde também, que afetavam aqueles grupos mais vulneráveis de forma muito contundente, né, e logo em seguida ali a questão das fake news, né, da infodemia, né, onde que era um grupo queria ali de certa forma a vacina e o outro grupo ali não queria porque falava que a vacina ia matar e etc. E a gente no meio daquilo ali. Então, mais uma vez, a ciência ela veio e ela comprovou a eficácia dela. É tanto que nós do Centro-Oeste Mineiro, nós do SAMU fomos a primeira categoria como trabalhadores a receber a dose da vacina. Então, a gente se viu ali meio que de cobaia, né? E, claro, que diante disso tudo, por exemplo, eu não fui infectada, mesmo estando ali muito próximo, na linha de frente e tudo mais. Mas eu tive colegas que morreram, eu tive colegas que foram infectados. Então, assim, era um contexto muito impactante, né? Muito desafiador. A gente estava lidando com algo que a gente não conhecia. Né? E se para aqueles que não eram da área da saúde já estavam com medo, a gente também estava. A gente, por mais que depois as pessoas falavam que a gente, os heróis e tudo, mas na verdade a gente estava ali com medo, a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que. Era o nosso sustento naquele momento. Então, não teria como chutar o balde, como que a gente ia comer, como que a gente ia pagar a conta. Então, tinha tudo isso dentro de nós, né? Pode passar, tá, João, por favor? Então, aí também na dissertação eu venho falar, né, da implantação do SAMU, da importância do SAMU, né, é essencial, é um serviço essencial para a sociedade, é um serviço que salva vidas, e eu falo isso com propriedade, é um serviço que reduz agravos, é um serviço que, em face da pandemia, nós conseguimos salvar pessoas, nós também fomos extremamente sobrecarregados, ali havia a falta de insumos básicos, né, devido a tantos casos, muitas vezes num plantão de 12 horas atendíamos 16 ocorrências, todas de Covid, então muitas vezes nós não tínhamos mais nem máscara N95, que é uma máscara mais resistente, e aí, o que era preconizado inicialmente é que a gente teria que usar a máscara durante 6 horas, mas depois foi passado para 12 horas, depois para 24 horas, depois para alguns plantões, porque não tinha máscara. Então, não era disponibilizado. Luvas, faltavam luvas. Aí começaram a chegar luvas de material muito inferior, né? Então, assim, a sobrecarga emocional, os altos níveis de estresse, a falta de apoio emocional naquele momento. Então, assim, o serviço não disponibilizava um atendimento psicológico. Muitos trabalhadores, naqueles momentos, eles tinham leves surtos, né? Porque, assim, estava ali naquele momento, mas não sabia como que ia voltar para casa. Então, assim, na dissertação, assim, eu acho importante trazer isso, porque foi um momento que o SAMU ele fez a diferença, né? Como ele faz a diferença até hoje também, né? E continua fazendo. Pode passar, João, por favor. E aí vem, né, a perspectiva ergológica, né, que, né, ela surge ali mais ou menos meados de 1980, né, ali na Europa, né, por Yves Schwartz, né, e seus colaboradores, num contexto onde estava havendo profundas transformações ali do trabalho. Então, aí ele traz, né, ele amplia, na verdade, esse olhar da ergonomia, né, e ao considerar as questões filosóficas, históricas do trabalho, né, ele traz uma noção de trabalho como um espaço também de transformação, né, ele é como se ele convertesse esse trabalho em algo que pode ser vivido, né, então, e aí vem essas questões da renormalização, né, onde esses trabalhadores, eles trazem ali, eles pegam aquele protocolo, que são as normas antecedentes, e renormalizam aqui, né, a partir de debates internos, né, debate de valores, a partir dos usos de si ali, né? Então, assim, o que levavam eles a mobilizarem também esses usos de si? Então, é uma complexidade que traz dentro da ergologia que é exatamente o que acontece ali,
no trabalho né, da categoria escolhida, que assim, quais são os debates de normas, por quê e como foi feita essa escolha, né? Em que momento, o que você pensou, né? Como que foi renormalizado isso? Qual foi a criatividade, né? Então a ergologia ela vem compreender o trabalho para poder transformar, né? E transformar como? Nós somos passíveis de transformação. Quando eu ouço o trabalhador, eu consigo transformar, mas eu preciso estar apta a ouvir, né? E não só dizer, vai lá e faz, né? Como uma mera execução. Então, o trabalho ele não é uma mera execução de trabalho. Existem aí situações que o que é dado, né? O que é norma ali, ele está ali, mas ele vai sendo transformado, ele vai ser renormalizado de acordo com aquilo que está dado em cena, né? É como se na ergonomia fala muito do prescrito e do real, né? E na ergologia fala da questão da norma e renormalização, a norma antecedente e renormalização. É aquilo que ele está ali dado naquela realidade, né? Como que aquilo é feito, como que aquilo é transformado. Né? E claro que eu ainda estou aprendendo sobre ergologia, tá, gente? Então, não há um aprofundamento teórico, assim, eu tenho que estudar ainda mais, mas, assim, é um trabalho que, né, ele tá seguindo e com a ajuda do professor Cadu, né, e eu estou tendo esse contato com a ergologia que, para mim, é muito novo, mas que eu estou me apaixonando cada vez mais, né? Então, pode passar, João, por favor. E aí a gente tem os resultados prévios, porque eu já fui em campo, a gente está fazendo agora as categorizações, né? E as categorias, elas foram divididas em normas antecedentes e outros mais. E aí eu vou começar por aqui, né? Que fala assim, olha, o trabalho nunca é mera execução de protocolos sobre normas antecedentes e atividade de trabalho. Então, pode passar, João, por favor. Então, aqui é um recorte, né, de uma entrevista, e ali ele fala assim, ó, ali em casos de familiares, às vezes, que não entendem que tem um protocolo, que não entendem que tem um protocolo ali no serviço. Eles acham que é só chegar, pegar e levar correndo o paciente. E não é bem assim. Às vezes, o momento em que nós estamos ali com o paciente, ali na residência, fazendo a estabilização do paciente, é mais crucial do que simplesmente colocá-lo na ambulância e sair, disparado em alta velocidade. Né, o condutor, né, que foi entrevistado, ele traz muito essa questão, né, dessa pressão externa, né, que às vezes a população em si, né, é muito comum a população achar que aquela ocorrência daquele paciente, daquele familiar, é sempre o mais urgente, que é só chegar e botar na ambulância e sair, quando, na verdade, é muito mais importante a gente estabilizar o paciente ali, mobilizar, estabilizar o paciente ali na cena, e depois, com segurança, dirigir para uma porta adequada. Né? Então, assim, é uma forma de, muitas vezes, até a estabilização, ela se dá não só de uma forma estática, isso nunca acontece, mas de uma forma dinâmica. Muitas vezes, estabilizar e mobilizar o paciente para além de colocar numa prancha. Às vezes a gente encontra um paciente com choque, e se a gente botar esse paciente, por exemplo, dentro da ambulância, ele talvez não chegue ao hospital com vida. Então, assim, até para movimentar, a gente precisa saber o que fazer ali. Só a cena é que pode nos dar essa real situação. Então, não é só chegar e botar o paciente. Então, esse condutor, ele vem falando sobre isso, né? Sobre essas questões dessa pressão externa e como que acontece de fato, o que é necessário acontecer ali de fato, né? Os trabalhadores do SAMU, eles são qualificados para tal. Então, é necessário confiar no trabalho para que, assim, a gente possa ter um resultado mais claro, mais seguro ali para o próprio paciente. Pode passar, João, por favor. Também, né, uma outra categoria, né, é o fazer escolhas, bifurcações e debate de normas e valores e decisões. Né, aqui, pode passar, João, por favor.
que é quando, nesse recorte ali do outro condutor, né, ele fala assim, a gente se desloca mais rápido no contexto, se o sinal estiver vermelho, a gente vai avançar. Mas, porém, com a segurança, né? Ver se o veículo que está na preferência do sinal vai te visualizar, vai reduzir quando você passar. E tentar chegar o mais rápido possível na ocorrência com segurança, sabe? Não que a gente vai sair cortando tudo sem olhar, só porque está com sirene, luz ligada, porém também não vai ficar segurando, né? Então, enquanto mais rápido a gente chegar, vai ser melhor para o contexto final da ocorrência, até na primeira porta de que for a melhor para o paciente, sabe? Então, aqui ele está falando, né, das escolhas, né, daquilo que ele acha mais prudente fazer ali naquele momento, de forma que haja uma melhor resposta, porque sem o condutor, a ocorrência não ocorre, né, a ocorrência ela não se finaliza, e assim, é necessário que ele esteja ali. Então, ele vai decidir, ele vai há um debate ali de normas, de bifurcações, ele sabe, ele vai ter que ter estratégias ali dentro do próprio trânsito, né, de como ele vai fazer, se ele vai ali num trânsito pesado, o que ele vai poder fazer, se ele vai ligar a sirene e vai pedir passagem, ou dependendo de quem estiver lá dentro, de como o quadro estiver, se ele vai poder passar por outros lugares, né, numa via mais tranquila. Então, assim, são situações em que o condutor ele vai fazer essas escolhas, né, de forma que haja um tempo-resposta para o paciente ou para a vítima, de forma que a gente possa entregar esse paciente estabilizado e vivo, né, na porta de hospital que vai ser escolhida, né, para esse paciente. Pode passar, João, por favor. Uma outra categorização é a renormalizações, construindo atividade de trabalho, encontrando saídas. Pode passar depois, João, por favor. Né? E aí ele fala assim, porque a gente não deve fugir do princípio do protocolo. Então, o protocolo é um nó. O princípio dele eu tenho que seguir, independente do que seja. Agora, como que eu vou seguir, é aí que muda. Aí, nesse caso, eu vou ter que buscar uma solução prática ali na cena. Por exemplo, esses dias, a gente foi atender uma senhora que tinha caído e quebrado a perna. O protocolo era imobilizar o membro ali, colocar na prancha, estabilizar e levar para a UPA. Mas o quanto não passava, mas o quarto não passava a prancha. Então, a gente pegou ela no lençol com cuidado, colocamos ela na prancha em cima da maca e fizemos o procedimento ali. Então, a solução ali era naquele momento, então, a solução era essa ali naquele momento. Tinha um protocolo ali, mas primeiro eu tinha que ter acesso adequado à senhora, porque do que adiantava imobilizar ela no quarto se não teria como tirar ela de lá, entendeu? Então, assim, é uma renormalização das normas antecedentes, ou seja, existe uma norma, mas eu vou ter que renormalizar isso, que é o que ele falou no sentido de como que eu vou imobilizar essa senhora dentro do quarto se não tem passagem para tirar a prancha? E isso era situações, na época que eu trabalhava, muito comum, né? Onde eram casas onde a prancha nem a maca passava, né? E esse tipo de situação é comum acontecer, né? Tirar o paciente da cena com cuidado para imobilizar, para estabilizar no momento num lugar onde há espaço, num lugar onde a equipe pode trabalhar com segurança. Então, isso é uma das renormalizações que acontece no trabalho dos condutores, né? Pode passar, João, por favor. Os usos de si no trabalho, as construções subjetivas, que é outra categorização. A gente ser mais humano, sabe? A senhora falou que estava com medo da chuva, e nisso a gente dialogou ali e tal. Não ali achar que estava trabalhando no SAMU, que vai atender sua trauma, que vai atender sua ocorrência grave, que vai atender sua ocorrência pesada. A gente tem que ter esse cuidado com o próximo. Nesse dia, eu lembrei de minha mãe, né, e ele chorou, esse condutor. Então, assim, são as subjetividades ali, né, se fazendo presente, né, ali os usos de si, ali a construção, na verdade, da subjetividade, porque nesse contexto, né, nessa entrevista,
esse condutor, ele, né, ele tem muito apego com a mãe, que já é idosa, e eles moram só eles dois. Então, ele disse que essa ocorrência marcou ele muito pelo fato de que, quando ele chegou ali, que viu uma senhora morando sozinha, isso fez lembrar da mãe dele. Né? E o quanto, muitas vezes, a mãe dele fica sozinha em casa e ele vai trabalhar, né? Quando, na verdade, e ele chega e ela está sozinha, e muitas vezes ela só queria conversar e não tinha ninguém para conversar, e ele não estava ali para conversar com ela. Então, quando ele se depara com esse tipo de ocorrência, ele lembra da mãe dele e vê o quanto a questão da velhice, né, vai isolando as pessoas. E que muitas vezes isso não é bem visto por outros trabalhadores, né, do SAMU, quando uma senhora, uma pessoa idosa, está ali apenas no momento de... E isso já aconteceu várias vezes, né, quando eu estava lá, a gente tinha os nossos pacientes ali no sentido de os clientes da casa, né? Onde eles ligavam, a gente já sabia que clinicamente estava estável, mas ligava 1 a 2 vezes no dia, simplesmente para que o serviço fosse lá, porque ela estava sozinha, pessoas idosas, 80, 90 anos, 70, né? Então, foi quando ele trouxe essa situação, que é uma situação onde ele fala, né, que a gente precisa ser mais humano, que a gente precisa entender que o SAMU não é só para urgências e emergências clínicas e traumáticas, mas uma urgência subjetiva no sentido de se fazer mais humano, de se transformar a cada dia mais num ser humano melhor, né? Que ali a gente não é só o que ele fala, a gente ali não é só o trabalhador, a gente não está ali só para socorrer, mas a gente também é humano, a gente também pode dar um abraço, a gente também pode transmitir uma palavra de carinho. Né? Então, foi nesse momento que ele viu ali a mãe dele, o quadro da mãe dele se repetindo naquela senhora. Bom, até esse momento é isso, né? Depois vem as referências, tudo, mas, de uma forma geral, esse é o relato do meu projeto aí, da minha dissertação de mestrado. Gente, eu vou te falar uma coisa, viu? Tá? Tem umas coisas que vale a pena. Cadê a palminha aqui? Deixa eu botar a reação aqui de palmas e aplausos, né? Ah, obrigada. Aí, ó, muito obrigado. Obrigado mesmo, Lu. Como bom anfitrião, eu vou abrir a palavra aí para o pessoal que está assistindo. Rodrigo, Mariana, se quiserem fazer alguma. Enquanto eles vão. Só vou dar um tempinho para vocês organizarem. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Deixa eu ver se eu. Seu, quanto período, qual o prazo que você tem, Luciana? Quanto tempo que você está fazendo? Seu prazo para defesa, qual que é? Ah, tá. Minha defesa é em fevereiro. Fevereiro agora? Fevereiro. Gente do céu, que coisa boa. Então, nós vamos ter uma doutoranda, eu vejo isso como uma coisa muito, muito boa, porque, com certeza, isso aí vai para o doutorado. E deixa eu só Mas, entender, a outra dúvida que eu fiquei é porque você falou que você pendurou chuteiras, e aí qual que é o seu status? Me explica o que que é pendurar. Pendurar chuteira para mim é aposentar. Você não tem idade para aposentar. não. Eu encerrei as minhas atividades, né, de enfermagem, né, hoje eu sou só Uhum. psicóloga, Ah, tá. né, e atendo, né, no meu consultório, né, como psicóloga clínica, e estou sendo apresentada a essa psicologia do trabalho né, de uma Entendi. maneira muito diferente daquilo que eu aprendi, né, Tá bom. na faculdade. Entendi. Mas só para eu entender, você era enfermeira do SAMU, você era concursada, você era contratada, como é que era? Olha, no início lá, em 2015, veio para cá, para a região centro-oeste, o SISU-Oeste. Então, nós Uhum, fizemos uma prova, inicialmente era um concurso, né, e a gente isso. foi concursado. Em 2017, nós somamos posse de fato, e só que há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, teve um novo concurso. Então, assim, nesse período aí eu pedi exoneração, né? Então, não quis mais, fraturei o joelho, então, Ah, falei assim, eu vou ficar só como
psicóloga mesmo, Entendi. e vou para a área acadêmica. Perfeito, tá bom. Então, obrigado, Lu, Rodrigo, Mariana, palavra aberta. Bom dia, né? De novo, Bom dia. João, Luciana. Luciana, primeiro, te parabenizar pelo trabalho, porque eu acho que é uma pesquisa muito interessante, né? De um público que a gente conhece muito pouco, né? Do trabalho. Eu lembro que, eu fiquei lembrando enquanto você estava falando, que minha mãe sempre contou que meu avô, por um tempo, ele foi motorista de ambulância. E, e que depois ele parou e foi mexer com mecânica e etc., mas que me contava como se fosse uma profissão de um status razoável, assim, na época, né? Porque era uma responsabilidade alta e etc., né? E eu não sei como é que é no momento atual, assim. Eu fiquei curioso sobre duas coisas. Primeiro, um pouco do que eles trazem sobre o reconhecimento deles em relação ao trabalho, sabe? Assim, qual o status que eles têm, talvez, perante os colegas ou sociedade, se é um trabalho valorizado ou não, como é que eles percebem, se você conseguiu perceber isso. E também sobre a questão do impacto do trabalho para a vida pessoal deles, sabe? Eu fiquei pensando um Uhum. pouco sobre esse alerta, né, que tem que ser criado um pouco de urgência na urgência, né, que tem que toda hora tem que definir ali no clique o que é urgente, o que não é, como é que isso impacta a vida pessoal. A vida pessoal deles, né? Então, há um projeto de lei, né, sobre o reconhecimento do condutor socorrista, né, que como trabalhador da saúde, ainda está em trâmite, né? Tem deputados que vão atrás e tudo, só que assim, esse reconhecimento ainda está andando, né? Nada tão inconforme como a enfermagem, como a medicina, não tem uma categoria reconhecida. Né? Então, assim, eles se sentem extremamente desvalorizados, os salários são os menores possíveis, até porque eles assumem, para além de conduzir uma ambulância, eles assumem técnicas ali que são importantes e que podem lesar um paciente, que podem lesar uma vítima. Eles só não fazem procedimento interno, né, como, por exemplo, dar uma injeção, né, fazer algum tipo de acesso, eles entubar, eles não podem fazer isso. Mas o restante eles fazem tudo e muitas vezes até com maestria. Mas assim, não há esse reconhecimento nem por vias do nosso, né, da gestão federal, nem estadual, e muito menos pela sociedade. Ainda, infelizmente, ainda a sociedade vê os condutores socorristas como mero motoristas da ambulância. E não como um cargo hoje razoável, mas um cargo muito subjugado. É como se eles não fossem só o motorista, só está levando. É tanto que em ocorrências é muito comum virar e falar, motorista, chama a enfermeira, ou então motorista, chama o médico, cadê o médico, né? Então, assim, não tem esse conhecimento da sociedade, né? E claro que é uma luta, eu até conversei com o coordenador de frotas sobre isso, né, na época da pesquisa em campo, e a gente continua nesse mesmo impasse no sentido de reconhecimento pelas vias públicas, pelas políticas públicas desse condutor, sabe? Desse reconhecimento pelas políticas públicas. O impacto da urgência e emergência nos trabalhadores, né, na vida pessoal desses trabalhadores, são os mais diversos possíveis. Por exemplo, tem condutor que, em entrevistas, eles sempre trazem a questão daquilo que pode impactar negativamente dentro de casa, né? Por exemplo, mais de um condutor falou assim, olha, existem coisas do trabalho que eu não posso contar dentro da minha casa porque é muito pesada, minha esposa não vai entender, a minha esposa vai ficar chocada. Só que a gente também não tem com quem conversar isso, a não ser com a equipe. Muitas vezes a equipe já está tão sobrecarregada com tanta coisa que isso passa a ser comum. Então a gente deixa passar aquilo ali. Mas isso dentro de casa eu não posso falar. Então o que vai acontecer? Os altos níveis de estresse vão estar presentes. E aí eles falam, uma forma de desviar, por exemplo, do estresse é fazer caminhada, é ir para a igreja, é correr, né? Como uma via de fuga ali para que eu possa ficar menos ansioso.
para que eu possa ficar menos estressado. Então, isso são impactos, né, negativos que vêm, né, acaba, de uma maneira geral, afetando ali todos os condutores socorristas. Além disso, nós não temos um suporte psicológico até hoje, onde eles possam ser ouvidos de fato. Né? E na época, assim, tem uma psicóloga, inclusive, mas a visão deles ainda que seja ali, que eu conversei com o pessoal jurídico e tudo, a visão deles é que os condutores não podem ser ouvidos porque eles vão querer saber dos seus direitos. Eu achei isso um absurdo. Né? Inclusive, quando eu fui conversar, eles me pediram para, olha, talvez eles vão querer desabafar com você, talvez eles vão querer saber de direitos que não existem. Eu falei assim, não, a minha intenção não é essa aqui. Né? Então, assim, eles ainda têm essa visão, sabe? A forma é muito formatado ali dentro do SAMU, é muita política, eles fazem, tanto que teve entrevistas que eu tive que fazer, porque aí não tinha como fazer pessoalmente, por causa das ocorrências, eles usavam o celular do próprio SAMU. As entrevistas tinham que ser em horário de trabalho. Não poderia ser, por exemplo, eu não estou de plantão, eu estou apto a fazer essa entrevista. O coordenador me pediu para que eu fizesse no horário de trabalho deles. Então, eu conversava com o coordenador passava o telefone para o condutor para que ele falasse ali. Então, assim, sempre muito vigiado, sabe? E são impactos, né, que acabam que eles ficam ali sem possibilidade de falar, de ficar mais tranquilo, né? Uma situação bem adversa em relação a isso. Mas eu te respondi, Rodrigo? Respondeu. Eu fiquei comparando um pouco com a situação até, sei lá, umas 2, 3 décadas atrás, dos hoje policiais penais, né? Eu trabalho no sistema prisional há muito tempo, né? E, assim, nos anos 90, até antes de existir uma lei que regulamentasse a carreira, era muito comum que o cargo de carcereiro, né? Era aquela coisa, tipo assim, pegou a pessoa na rua passando, você não quer trabalhar aqui não? E aí puxa a pessoa para dentro e é isso, né? Quem está sobrando, né? Força de trabalho residual, assim. E aí me deu um pouco essa impressão, sabe? De assim, um cargo que as pessoas precisam tomar uma consciência, aí você falou que existe um certo receio disso também, né? Uhum. E acho que esse tipo de pesquisa, quando você entra nessa questão do conhecimento que eles têm, do debate de normas aí, da experiência, acaba que dá visibilidade para um conhecimento que eles têm da realidade que deveria ser muito mais valorizado, né? Assim, não é qualquer pessoa que pode dirigir, que pode conduzir, né? Tem todo um conhecimento ali que às vezes não está sendo devidamente reconhecido, levado em conta, né? Então, achei bem, respondeu sim. Obrigado. Obrigada. Muito legal. Mariana, fique à Oi, João. vontade. Oi, Você gente. quer fazer suas Oi, considerações tudo aí? bem? Oi, João. Tudo jóia? Aqui, desculpa o sumiço, eu detesto ficar em reunião sem câmera, é porque eu sou zero tecnologia e eu estava com dificuldade de conseguir entrar. Aí eu dei uma fugidinha aqui, mas eu não consegui mandar no chat de jeito nenhum, não sei por quê. Aí eu falei, nossa, não estava conseguindo avisar. Mas eu fiquei sem saber, porque a professora Cecília que me mandou o link, e ela me mandou no WhatsApp, eu sou ruim de Instagram. Aí eu não sabia se era tipo uma defesa da Não. tese dela. Aí eu falei, só a nossa, tem que ficar conversa. quieta e calada aqui, porque deve ser os povos da banca. E eu cheguei um pouquinho atrasada, peguei o bonde andando. Ela me manda normalmente no WhatsApp, porque ela sabe que eu sou meio lerda nos Instagram. Mas eu entrei porque eu achei o tema muito legal, né? Eu gosto muito da área da saúde, já acompanhei muito. E eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu achei muito legal os depoimentos. Eu tenho uma amiga assim muito querida que ela é enfermeira e também fez psicologia depois, então achei muito legal essa conversa, né? E ela também trabalha no setor público. E achei muito legal essa coisa daquele relato lá de que a pessoa chamou porque estava com medo da chuva, né?
e é um negócio que você fala assim, nossa, a pessoa tirou o SAMU de alguém que estava precisando, sei lá, alguém que estava... E o quanto que você tem que ter essa sensibilidade, né, com a pessoa humana nas suas dimensões. E é uma coisa que eu estou aprendendo muito na psicologia, então, nossa, adorei, achei o tema, na hora que eu vi esse tema, eu achei o tema muito legal, muito bonito. Que legal. Obrigado. Gostei demais. Obrigado, Mariana. Ô, Lu, eu quero te... Aí, agora eu queria te perguntar algumas coisas, assim, perguntar não, queria conversar com você sobre, né, porque isso aqui não é banca, isso aqui é, né, mas que primeiro que, assim, que legal, viu? Que fantástico. Obrigada. Muito show mesmo, faço minhas palavras da Mariana aí, os cumprimentos do Rodrigo, porque é realmente muito bom, muito legal, muito fundamental essa coragem sua de abordar o tema e de dar visibilidade para coisa que normalmente fica muito escondida, né? Então, primeira coisa que eu queria falar é a vinculação, a proximidade, como é que você está no lugar certo. Você tem que estar mesmo fazendo a dissertação com o Carlos, vinculada ao Psitrap, o Rodrigo falou, ele é servidor público, ele fez um mestrado e doutorado sobre a própria atividade, né? E essa é uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando, como que você tem uma chance legal, você está numa situação melhor do que o Rodrigo estava na dissertação no mestrado, e outros colegas, a Dani Monteiro, colega lá da Assembleia, o Leanderson, porque muitas vezes o servidor público vai fazer a sua dissertação, a sua tese, trabalhando, estudando no lugar que ele está trabalhando. Então, isso coloca uma série de constrangimentos, você falou de alguns deles que você está encontrando, mas são muito maiores, porque ele está trabalhando ali, então ele consegue acesso, o caso do Rodrigo foi emblemático, porque o fato de ser servidor dava ele acesso a, a uma um punhado de coisas lá que não daria normalmente para se a pessoa, quem fosse de fora. Mas, em compensação, também era difícil, né? Algumas coisas, até para dizer na análise dos dados, o que ele vai falar, qual vai ser a consequência. Então, acho que você está num lugar privilegiado. Por isso que eu estava te perguntando, né? Quando você pendurou as chuteiras, eu falei, agora ela é pesquisadora, né? Sim, Mas, sim. ao mesmo tempo, eu acho que está numa condição privilegiada, eu acho que você deve incorporar isso na metodologia, se você me permite essa sugestão, sabe? Deve dar visibilidade para isso, porque, especialmente quando você for falar de coisas, de termos técnicos que eles usam, tem coisas que muito provavelmente. Vou colocar um básico aqui: estabilizar, né? O verbo estabilizar. Estabilizar é uma coisa que a gente lê, a gente joga para representação do senso comum, no máximo, talvez, para o profissional da psicologia. Estabilizar, diminuir a intensidade de sintomas, de quadro, impedir agravos, etc. Mas o que é estabilizar? Estabilizar, para vocês, para quem trabalha no SAMU, é um conjunto específico de atividade. É igualzinho quando você fala assim, professor, o que o professor faz? O professor dá aula, né? Não, da aula é um pacote que vem um punhado de coisa junto. Preparar material, argumento, atividade, tempo. Então, eu acho que você devia colocar essa esperteza, que é a tradução que eu dou para o termo expertise, eu prefiro a versão nacional, acho que você devia usar a sua esperteza e colocá-la, sabe? Porque é muito rico isso. Não sei o que você acha. O que você acha? Sim, sim, claro. Até porque é o que você fala, né? Existem palavras, né? Assim, termos dentro do serviço que é muito específico do serviço, né? Então, assim, para a gente é muito tranquilo, igual assim, os termos do SAMU para mim é tranquilo, né? Mas assim, para quem está ouvindo, nem sempre é, né? O que é, por exemplo, estabilizar? Estabilizar para o SAMU é, por exemplo, reduzir aquilo que está ali como sofrimento, né? Então, assim, poxa, se está sangrando, então a gente tem que reduzir ou eliminar aquele sangramento ali.
né, para que a vítima ou a paciente ela seja conduzida de maneira mais séria, né, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, ser conduzida de forma que vai chegar com segurança, né, de forma mais segura, na verdade. Então, assim, essa estabilização é exatamente isso, é reduzir esse sofrimento ali naquele momento. Né? E para a gente é algo corriqueiro, olha, nós precisamos estabilizar a vítima. É uma paciente, por exemplo, em parada cardíaca, o que seria estabilizar nesse caso? Nós precisamos fazer com que essa paciente ela venha ressuscitar. E aí estabilizamos, os dados estão normais, por exemplo, a frequência cardíaca está normal, a respiração está normal, ainda com auxílio de um tubo, ela está estável para que ela seja conduzida a um hospital. Isso. E aí é muito legal, porque eu acho que você está o seu trabalho está muito redondinho, assim, está muito bem alinhado a percepção, a utilização da ergologia com o que você está se propondo a ver. Isso aí, tranquilamente, você tem material suficiente aí para o doutorado, tranquilo. Essa questão da linguagem, por exemplo, vou chamar da gíria profissional, embora o Schwartz não use muito esses termos, mas está dentro mais do que você falou da ergonomia e dos modos operatórios, né? Porque esses jargões que a gente usa em qualquer atividade, né? Eles fazem parte dos nossos modos operatórios, né? Essa coisa que a gente fala assim, no caso aí, o estabilizar, fico comparando com outras atividades. E aí eu fico pensando que essa característica dos modos operatórios, você deve explorar ela porque tem muita coisa aqui, você falou disso, você escolheu muito bem, eu acho, né, do pitaco, assim, da questão do condutor socorrista, porque ele tem os modos operatórios muito específicos. Então, ele é visto, você pegou a representação social como motorista, mas ele não é só o motorista, né? Ele está colocado na cadeia produtiva da saúde, onde as representações sociais da cadeia produtiva da saúde dizem respeito ao modelo médico-centrado, né? Médico-cêntrico. É muito interessante, eu lembro quando eu coordenei serviço de saúde do trabalhador, que a queixa principal do pessoal da enfermagem era quando o usuário de serviço chegava lá e falava assim, mas não tem ninguém aqui não, porque não tinha médico, né? Aí falava, não tem ninguém aqui não. Não tem ninguém. Não tem ninguém, era assim, era dor profunda. Não, tem enfermeira, tem técnico de enfermagem, tem psicólogo, tem tudo, mas não tem ninguém, porque não tem médico, então não tem ninguém. Não tem médico. E aí eu acho que essas estratégias, elas têm muito material para você, e aí não acho, assim, eu fiquei curioso para ver isso, acho que você tem que escrever sobre isso, mas não precisa ser no mestrado, não, pode ser no doutorado. A questão do poder, sabe? Você colocou, né, a microgestão disso, os conflitos subjetivos, e a ergologia te dá elemento para isso. O que esse cara pode fazer e não pode? E é muito legal esse debate. Ele está lá, a sirene, na nossa representação, ela resolve tudo. Ele liga a sirene, ele passa, ele vai embora. Não é assim. Depende A atividade ela é sempre marcada por outros fatores. Depende da hora do trânsito, do bairro que ele está indo, né? Se ele está indo lá do Bandeirantes, ele tem as vias largas, ele provavelmente consegue, né? Se ele está indo ali na Lagoinha ou no aglomerado, na comunidade, é outra história. A sirene está limitada, ela não tem esse poder absoluto. E ele tem que fazer decisões. E é muito interessante, porque mesmo com a sirene, o sinal está fechado, ele vai ou não vai? Porque não é todo mundo que abre passagem, não é todo mundo que para o carro, né? Ele tem que, inclusive, a responsabilidade de levar os outros membros da equipe, né? Além do próprio paciente. Você não leva só o paciente, você está levando a equipe toda. Sim, sim. O condutor socorrista, ele é a mola propulsora da ocorrência, né? Então, assim, ele leva não só a equipe, mas ele leva o paciente,
ele ajuda nas ocorrências, ele ajuda na imobilização, a força física dele é fundamental. São todos homens, né? Geralmente são todos, assim, geralmente, a maioria são homens, né? Nós temos mulheres, mas são muito pingo de mulheres, ali, 1, 2, 3. Então, a força física deles é fundamental. Olhar, né? Assim, a segurança, ele está ali para ele vai nos dar segurança, né, tanto do trânsito quanto da cena, né, a equipe ele é prioridade para ele, né, em seguida o paciente ou a vítima, porque a vítima ou o paciente já são vítimas ou pacientes, né, então tem todo um cuidado ali, então sem o condutor não tem como atender a ocorrência. Uhum. Então ele é a mola propulsora, é ele que vai. E aí tem uma pergunta que eu acho que, assim, não sei se isso apareceu, mas o Rodrigo já antecipou, ele colocou de uma outra forma, né, sobre o impacto da vida pessoal, mas eu fiquei pensando se você já recolheu elementos que permitam pensar no futuro aí sobre saúde mental e trabalho. Como é que é impactos dessa atividade? Eu não vou colocar impacto, porque impacto fica parecendo causa e efeito, né? Mas a articulação entre a atividade e a saúde mental, porque você até falou, olha, as estratégias que os trabalhadores usam, né? Corrida, igreja, etc., para lidar com aquilo. E todo mundo lida com isso mesmo. Eu brinco que, por exemplo, eu gosto de correr. A hora da corrida é uma hora que a minha mente, eu não estou preocupado com o processo de aprendizagem, nem com nada da subjetividade. Eu só quero pensar assim, gente, eu preciso dar conta de correr mais 1 quilômetro, mais 500 metros ali, né? É um, é um modo de ser diferente, de alguma coisa que não tenha tanta repercussão, mas não fazer que seja simplesmente mais limitado por alguma coisa aqui. Você viu isso? Você tem alguma coisa assim? E a gente está, né, assim, o Cadu, a gente discutiu sobre essa questão da saúde a partir do Canguilhem, né, para trazer essas questões de como ver a saúde do trabalhador a partir de algo que, assim, não... O que ele faz ali, né, e aí eu vou enrolar um pouquinho, porque é algo que eu ainda estou lendo, ainda estou trazendo, né, porque foi uma parte que ficou, né, uma outra parte que a gente até esqueceu de falar de fato sobre isso, e agora que eu estou começando a ler sobre o Canguilhem de fato, né? Então, assim, entre ali o normal e o patológico, né? Isso. Que é um texto Canguilhem lá? Isso, Canguilhem lá. Então, assim, a questão da saúde ali pro trabalhador, né, pro condutor socorrista, ele, né, vai para além dessa Organização Mundial da Saúde, que é a ausência de doenças, né? Então, assim, como ele consegue transformar aquilo ali de alguma forma, quais são as saídas que eles estão buscando ali, e aí eu me enrolo aqui, porque eu ainda não sei exatamente como que eu vou colocar, mas é a partir de Canguilhem que a gente vai trazer essa questão. Então, assim, eu vou ficar te devendo essa, João, mas na banca você pode me perguntar. Não, na verdade, eu acho, para ser muito franco, eu estou na agradável condição de palpiteiro, né, que não tem nada com isso, mas tentando ajudar, eu acho que uma coisa que você podia tentar verificar, através dos seus contatos, é se você tem acesso aos dados oficiais de afastamento do trabalho. Se você tiver estatística, porque isso é dado que, em princípio, devia ser liberado até para a lei de acesso à informação, não devia ser proibido, não, mas seria interessante se você conseguisse, não para estudar isso agora, acho que só para dizer, para sinalizar para pesquisas posteriores, sabe? Porque dá muita coisa. Tem outra coisa também, que se você quiser, o Rodrigo falou, assim, levantou um pouco isso, que é essa articulação da função, na verdade, é um serviço público, né? Então, assim, de quem que é a responsabilidade por esse nível de saúde? Em princípio, se eu não me engano, é do município, né? O SAMU, ou é do Estado? Não. Ele é tripartite, né? Ele é Estado, União e municípios. Ele é um consórcio, ele é dividido em macro-regiões no país e no estado também. Então, assim, a nível nacional e a nível estadual também.
Então, é mais comum a gente ver em níveis estaduais. Por exemplo, nós temos aqui o CISU-Oeste, né, o CISU, o CIS-Norte. Então, assim, acaba que são macros regiões que englobam, por exemplo, inicialmente aqui, nós tínhamos 54 municípios atendidos pelo CISU-Oeste. Hoje, quando eu estava saindo de lá, estava havendo uma ampliação para 70 municípios. Uhum. Então, assim, é uma central de regulação onde é atendido todas essas micro-regiões, que são os municípios atendidos. E a macro seria, é como se fosse um guarda-chuva, né? Essa macro, onde ele atende a população desses municípios, que é chamado de micro. Tá, né? perfeito. Então, Eu acho que sim, tá vendo? Isso aí você sabe. É onde eu tenho que falar, a sua experiência, a sua implicação como trabalhadora, né? Ela é material de pesquisa. Você não pode descartar isso, não, né? Não sei como. Eu não sei se eu quero ir para essa banca, não, porque essa dissertação ela vai ter 800 páginas. o Cadu fala, seu Lu, olha, vamos aqui, deixa eu cortar, porque você tem muita coisa. É isso mesmo. E você tá. Mas eu queria te falar disso, preciso te falar disso, Luciana. Ó, tá excelente seu trabalho, muito bom te escutar, sabe? Dá gosto de ver, sabe? E tem que apresentar mesmo, tem que publicar, sabe? E seguir no Bom, doutorado, porque, assim, muito legal. Te, te dar os parabéns para você e para o Carlos. Vocês estão com um trabalho exemplar nas mãos, sabe? Muito bom. obrigada, João, obrigada. Mas eu vou ficar te devendo essa questão da saúde, porque eu tenho que estudar isso para votar ainda, viu? Tá Vocês me bom. desculpem. Não, não tá devendo nada, não. Não tá devendo nada, não. É Mas, só assim, curiosidade mesmo, né? A gente traz as perguntas, porque a gente fica curioso. Tem sim, um, tem um professor da UFMG, o Marco Aurélio, que nas bancas ele fica brincando que o pessoal de banca, de mestrado, doutorado, é um pessoal muito carente, porque eles ficam assim, eu senti falta disso, eu senti falta daquilo e tal. Então que tem que trabalhar essa carência para não ir para a banca sentindo falta de coisa que o mestrando, o doutorando é que tem que suprir essa carência. Não, tem não. Você tá muito legal. São pontos aí que se você achar por bem, vocês vão trabalhar, mas está muito legal. Não, já está aqui anotadinho já, reforçando a ideia. Que joia, gente. Bom, nossa previsão era, te falei, né, um tempo em torno de 1 hora, que é basicamente gerar um conteúdo, mesmo que ninguém, na verdade, vai dar conta de ficar mais de 1 hora, mas, assim, as pessoas que quiserem assistir, pelo menos a gente vai ter material para falar. Olha, gente, você quer ouvir um pouquinho, né, Rodrigo, aquela história de a prática da ergologia. Você conhece alguém que utiliza? O Rodrigo me perguntou esse semestre aí. Você conhece alguém que utiliza ergologia para ver situação prática? Tá aí, ó. Agora existe, está gravado, documentado. Gente, Nós vamos disponibilizar o link, gente, para vocês acessarem os vídeos, tá? A ideia é postar no YouTube e divulgar nas redes sociais, né? Agradeço de novo, Luciana. Obrigado aí pela disponibilidade. Você agradece o Carlos para a gente, viu? Pela colaboração, porque foi ele que falou. Eu falei, Carlos, do pessoal, quem que você acha que está num momento bom? Falou, Luciano. Então, nós temos essa dívida com ele. Rodrigo, Mariana, obrigado pela presença. Nada, foi um prazer. Obrigada, Parabéns, gente. Luciano. Ótimo. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? Vocês estarem aqui me ouvindo um pouquinho. Ainda tem muito trabalho para fazer, né? E na banca estejam lá. Não tem um dia marcado exatamente, mas acredito que vai ser na última semana de fevereiro. Beleza, estaremos lá. Gente, obrigado. Beijo para Obrigada. vocês. Bom Até, dia. gente. Tchau, Bom dia. Tchau. Ótima semana aí.